Olá, está no ar o Boletim de Notícias. Eu agradeço a sua companhia e audiência. O mundo atingiu a triste marca de 400 milhões de infectados pelo coronavírus. Foram 100 milhões só no último mês. Os dados são da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, que monitora a pandemia desde 2020. O crescimento rápido no número de casos da Covid-19 foi causado pela variante Ômicron, que é apontada como mais transmissível e um pouco mais leve que a Delta. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, em 7 de janeiro, o mundo registrava 300 milhões de casos. Um mês depois, já são 400 milhões. O salto anterior, de 200 milhões para 300 milhões, demorou pouco mais de 5 meses. Até agora, 5 milhões e 700 mil pessoas morreram por causa da doença. Autoridades palestinas alertaram a população para que não ignorem os pedidos de uso de máscaras e distanciamento social e disseram que os hospitais na Cisjordânia já atingiram a capacidade máxima por causa do aumento de casos de Covid-19 e aumentaram a oferta de vacinas e testes, tanto na Cisjordânia como na faixa de Gaza. O território registrou 64 mil novos casos de coronavírus hoje, um recorde desde o início da pandemia. Caminhoneiros canadenses continuam a protestar na fronteira do país com os Estados Unidos. Eles são contra a medida que obriga a categoria a apresentar um atestado de vacinação para cruzar de um país ao outro. Hoje, eles receberam o apoio de franceses que se reuniram no sul do país para o que chamaram de Comboio da Liberdade. O grupo pretende ir para Paris e de lá seguir até Bruxelas, na Bélgica, para pedir o fim das restrições relacionadas à pandemia. O Brasil é o segundo país do mundo em realização de transplantes de órgãos. O país também é referência na realização desse tipo de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. No peito do pequeno Arthur, de 9 anos, bate um coração que ele recebeu de presente quando tinha apenas 10 meses de vida. A cardiopatia da criança foi descoberta ainda na gestação. E foi o sim de uma família doadora que devolveu ao menino uma vida normal. Uma família que a gente não chegou a conhecer, mas uma família que a gente é grato a cada dia. Assim como Arthur, milhares de pessoas no Brasil aguardam com ansiedade na lista de espera por um órgão que vai trazer de volta o direito de fazer planos. A doação pode ser de órgãos sólidos como rim, fígado, coração, pulmão, ou até de tecidos como córnea, pele, ossos e medula óssea. Transplante de órgãos é uma ação que não existe sem a participação da sociedade. Portanto, é fundamental a conscientização da população pelo tema. O Brasil é referência mundial em doação e transplantes de órgão e é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E o Sistema Único de Saúde é responsável por mais de 88% de todas as cirurgias do tipo realizadas no país de forma gratuita. Mesmo com a pandemia, de janeiro a novembro de 2021, foram realizados mais de 12 mil transplantes de órgãos pelo SUS. Em 2020, foram cerca de 13 mil procedimentos. Mesmo com a queda no número de doações no início da pandemia, não houve interrupção dos processos de doação e transplante. Elas foram mantidas, observando as normas de segurança para os candidatos a transplantes e para os pacientes transplantados. Começa no mês que vem uma nova etapa da implantação do Documento Nacional de Identidade. Com abrangência nacional, ele vai reunir num só aplicativo uma série de informações pessoais. CPF, título de eleitor, certidões de nascimento e casamento, carteira nacional de habilitação. Tudo em um só lugar. O Documento Nacional de Identidade será emitido a partir de um banco de dados único, com base nos cadastros da Justiça Eleitoral. É um cadastro digital que tem os dados biográficos de cada pessoa, portanto, nome, filiação, endereço, profissão, e tem os dados biométricos, que são a imagem de face e impressões digitais que permitem a eliminação das fraudes na identificação pessoal dos indivíduos. Esse programa ele é centralizado aqui no Tribunal Superior Eleitoral porque, pelos motivos eleitorais e do cadastramento eleitoral,
o Tribunal Superior Eleitoral tem uma base de dados biográficos e biométricos de cerca de 120 milhões de brasileiros. A emissão experimental do Documento Nacional de Identidade vai começar em março. Primeiro, com os servidores da Justiça Eleitoral e de outros órgãos públicos. Em agosto, é a vez de quem vive em Minas Gerais. Outros estados terão acesso ao longo do ano até estar disponível para toda a população brasileira em fevereiro de 2023. Por meio da integração com os serviços gov.br, o DNI vai facilitar o acesso a serviços públicos, como a prova de vida digital do INSS e adesão a programas federais como o Auxílio Brasil. Também poderá ser utilizado para a abertura de contas em bancos e embarque em aeroportos. Vamos para o futuro já todos digitalizados, né? Já todos nós com a nossa carteira de nosso DNI, nosso Documento Nacional de Identidade, para a prestação de serviços, para as transações, para o uso dos serviços públicos. É uma vitória do Brasil. A tecnologia no campo vem trazendo resultados surpreendentes. No show rural da Copavel, em Cascavel, alguns desses resultados são apresentados aos visitantes. Veja na reportagem. O Paraná é destaque nacional quando o assunto é agronegócios, principalmente na produção de grãos. Além do milho, soja e trigo, que são os principais destaques, ainda há muitas outras riquezas espalhadas no nosso estado. Uma delas, e que tem ganhado a cada dia mais espaço, é a uva. O estado é o 6º maior produtor nacional dessa, que é a 5ª fruta mais produzida no mundo. Desde uvas rústicas destinadas à transformação agroindustrial, como em sucos e vinhos, até a própria para consumo in natura. Nós temos na região norte uma região tradicional no cultivo de uvas finas de mesa, região de Marialva. Nós temos também já algumas iniciativas para a produção de suco, mas nós temos uva espalhada por todo o estado do Paraná. Na região sudoeste nós temos uma boa concentração também e na região metropolitana de Curitiba e aqui no oeste do estado. Enfim, se você analisar aí as regiões produtoras de uva, você vai ter um pontinho roxo aí em cada região do estado do Paraná. Outra fruta que ganhou espaço no Paraná é o abacaxi. Atualmente, a produção, que acontece principalmente no norte e oeste do estado, tem atendido o mercado interno e também parte do sul do Brasil e Mercosul. Para acelerar a produção da cultura, pesquisadores desenvolveram uma nova forma de cultivar o fruto. O mulching plástico, ele vem para diminuir um pouco a pressão de plantas daninhas, diminuir o número de capinas, diminuir a necessidade de mão de obra na área. Também auxilia na retenção de umidade no solo, uma vez que a área não fica descoberta, então a evapotranspiração da água do solo é muito menor. E também cria um bioclima adequado para a proliferação de micro-organismos no solo que vão beneficiar a produção do abacaxi. No sistema tradicional, linha simples, sem a cobertura plástica, na nossa região o abacaxi demora em torno de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, até 2 anos para produzir. No sistema com o mulching plástico, a gente consegue adiantar isso para em torno de 1 ano a 6 meses. Isso por conta da disponibilidade de água dentro do solo. Com um ciclo de produção mais rápido, o maracujá também tem feito parte dos campos paranaenses. Atualmente, o Brasil é o maior produtor da fruta no mundo. O maracujá gera renda no campo de R$1 bilhão por ano. Em geral, são pequenos produtores que entregam o fruto para as indústrias de sucos. Pensando nisso, o IDR Paraná apresentou uma nova variedade da fruta para otimizar a produção e também garantir mais ganhos aos produtores. Já desenvolvido aqui no Paraná, uma variedade melhorada aqui no estado, melhorada para as condições edafoclimáticas, condições de solo e de clima do estado do Paraná, e é um maracujá com dupla aptidão, tanto para consumo in natura quanto para industrialização. Cada ano nós temos que ultrapassar os problemas que a natureza nos impõe. Então, sistemas de produção novos, variedades novas, tudo isso vem para aumentar principalmente a lucratividade do produtor, porque no final das contas o que o produtor quer é se sustentar no campo. Apesar de riqueza não dar em árvore, as belezas do Paraná estão sempre assim, expostas. Morangos, tomates, pimentas, verduras e muito mais. A colina desértica San Cristóbal de Lima, em cujas encostas vivem mais de 60 mil pessoas, foi transformada em um gigantesco mural multicolorido. O objetivo é transmitir uma mensagem de alegria na capital peruana. Um mural gigante colore uma colina no Peru.
O bairro Letícia, no Monte San Cristóbal, em Lima, serviu de tela para artistas que buscavam dar uma nova imagem ao local, como parte da iniciativa Projeto Arco-Íris. São 310 mil metros quadrados de área, ou seja, na pintura que foi feita, mais de 110 pintores. 500 pessoas foram afetadas diretamente e aproximadamente 1.000 casas foram pintadas. O gigantesco mural mostra várias figuras de chacanas, escada em quechua, a língua dos incas. Os próprios vizinhos participaram do trabalho de pintura que durou 9 meses. Mais de 60 mil pessoas vivem em casas modestas nas encostas do Cerro San Cristóbal. Os artistas buscam mudar a aparência do bairro e aproximar a arte da comunidade. A arte é um poderoso elemento de transformação e falamos por nós mesmos com nossa experiência porque ela nos sensibilizou. O projeto Arco-Íris chegou ao Cerro San Cristóbal para o bicentenário do Peru, celebrado em 2021. E o Boletim de Notícias está terminando. Até a próxima!